Mas como o nosso tema é livre e a ênfase desde ontem está sendo na pergunta que você deseja fazer, então a recomendação é a de sempre, que basicamente qual é? Chegar aí para o site. Né? Entrar no site da VMVTV, apesar de poder assistir o programa hoje no site caiofabio.com, assistir o programa nos blogs, que já tem por aí aquela telinha pequenininha. Também está veiculando aquela telinha também alguns scraps já no Orkut. Mas para participar e mandar a pergunta, tem que entrar na vemvtv.com.br. Coloca lá o seu login e sua senha e clica lá, clica aqui e participe. Aí você vai ver a telinha do chat e mandar a sua pergunta. Até 150 Até 150 caracteres. Falando aqui do chat também da VMVTV, uma coisa que já é fato é que para se cadastrar e participar aqui da VMVTV e do chat, basta ter um endereço de e-mail e uma senha que ele cria lá na hora. Então nós não tiramos a obrigatoriedade do CPF e de outros dados mais. Só o e-mail e só a senha ele já pode acessar e cadastrar e começar a assistir e mandar a pergunta dele. Que beleza, então você já sabe o que fazer. Sobraram algumas perguntas de ontem. Isso. Mas eu queria, antes da gente falar dessas perguntas de ontem, dizer que ontem chegou aqui à minha casa uma dessas revistas mensais ou bimensais do meio evangélico, e sobre o tema de capa era sobre escândalo. E aí tem uma história horrorosa de algo que aconteceu em São Paulo com um pastor que teria iludido uma criança de 13 anos, uma menina, diz que estava interessada no filho dele, querendo uma ajuda do pastor, o pai, para chegar no garoto. E o garoto chegou até a dar uma namoricada com ela, mas se retirou com outros interesses, e a garota, naquele desespero de paixão, o pastor teria se aproximado dela e dito que ela conseguiria ter o filho dele. Mas antes ela teria que cumprir um propósito diante de Deus, uma espécie de Moriá, um sacrifício de Abraão, que era entregar a coisa num sacrifício mais doído possível que ela tinha de precioso, que era a virgindade dela, a ele, pastor, pai do garoto. E convenceu a menina de que aquela era uma coisa dessas maluquices, hoje bastante factíveis de acontecerem no meio evangélico, especialmente hiperpentecostal, cheio de moveres e revelações particulares e de concessões especiais de Deus a indivíduos, supostas revelações de coisas absolutamente novas para serem feitas, e cola muito. E aí pega uma garotinha de 13 anos com esse desespero, apaixonado pelo filho do pastor, e o cara vem com um monte de Moriá para ela e levou a um motel, e ela teve muita dor, de acordo com a reportagem, na tentativa de primeira penetração. Ele, então, para aliviá-la, teve relações anais com a menina, para aliviar a garota virgem. Isso. Ele resolveu cumprir parcialmente o propósito, como treino, tendo uma relação anal com a garota que a arrebentou toda. Aí a garota volta para casa, uma semana, duas. Disse, agora que você já teve o primeiro ensaio, vamos cumprir o primeiro propósito. Aí foram cumprir o primeiro propósito no motel, e a menina chorou e olhou para ele e falou, o senhor tem certeza que Deus falou isso com o senhor? Aí ele disse, minha filha, eu nunca brinco com as coisas de Deus. E aí desvirginou-a de maneira provavelmente muito violenta, porque a garota ficou ensanguentada, e ele fez 1000 recomendações de que ela protegesse a sangueira toda da vista da mãe ou de qualquer um. E depois cobrou os 2 outros propósitos,
E como depois de levá-lo ao motel 3 vezes, o filho dele cada vez mais se interessava por outra menina, ele resolveu ter a garota para ele próprio. Com confissões de amor e paixão, a garota teria se apaixonado por ele, essa coisa durou meses, até que ela deixou escapar isso para a mãe, e a mãe foi falar com a mulher do pastor. O resumo da história é que o indivíduo pegou 20 e tantos anos de sentença de prisão. E eu estou falando isso sem mencionar nomes de ninguém, só uma história que, se for do conhecimento das pessoas, o é do ponto de vista nominal, não por mim, mas por qualquer informação prévia, porque é absolutamente chocante que a gente chegue nesse nível de falta de temor de Deus, de chegar e seduzir uma criança desse modo. A falta de temor de Deus e de respeito humano graçando em todas as direções, o menino interessado no filho dele. E você veja quantas violações, quantas fronteiras inexistem na alma de uma pessoa assim. Sim, o temor de Deus é zero, o significado da esposa dele nenhum, o do filho nenhum, o da ovelhinha menininha lá da comunidade nenhum. O processo inteiro é um surto de poder absoluto. E essa síndrome de Lúcifer, quando entra no coração das pessoas, e ela entra com muito mais facilidade no coração de um líder religioso do que no de um empresário ou no de um político, mas quando ela se instala, meu amigo, aí não existe doença mental para competir Com isso aí. com a astúcia lúcida de um indivíduo que perdeu o temor de Deus por completo e cultua o seu próprio ego e surta no seu narcisismo e na sua síndrome de todo poder. Não há doença mental para competir com a periculosidade desse tipo de mal. E eu acho que esta é uma das coisas que as pessoas não se deram conta ainda no ambiente da chamada igreja, no ambiente religioso, é que o surto mental do indivíduo que não é esquizofrênico, não é psicótico, não tem uma anomalia cerebral ou neural, ou, enfim, não tem nada disso. Mas o que ele tem é sórdida ganância, lúcida sórdida ganância, esperta maquiavelice, todas essas coisas que são deliberações de quem, em vendo, faz uma escolha, é que torna o homem um diabo, faz o indivíduo ficar pior do que os possessos sobre os quais ele supostamente ministra libertação no ambiente da igreja, e os possessos são libertos porque Jesus disse que seriam em nome de Jesus, enquanto é um diabo à vista dos outros fazendo isto em nome de Jesus, embora ele não saiba que Jesus passou por cima dele e abençoou a pessoinha por causa da pessoinha, apesar dele, mas isso vai aumentando o auto-engano. Já me questionaram muito por que em alguns grupos religiosos acontecem certos milagres, atestando que o fato de acontecer um milagre ali quer dizer que aquele tal que está lá em cima daquele projeto, daquele trabalho, está praticando 100% a verdade. Então eles ficam com medo de ir contra aquela determinação e aquela figura por causa dos milagres. Como, por exemplo, o que eu achei interessante nessa reportagem
é que eles entrevistaram alguns líderes do grupo que ficou lá. E, segundo eles, era um grupo que tinha crescido muito em São Paulo nos últimos 7, 8 anos, na televisão e tudo mais. Mas foram entrevistar alguns líderes e eles disseram, olha, nenhum deles com dúvida a respeito do que tinha acontecido. Esses, inclusive, tinham saído de lá em razão disso. Dessa situação. Por causa da impossibilidade de duvidarem dos fatos e da sinceridade da garota na narrativa. Então, o que eles disseram o que mais nos espanta é que foi inegável o fato de que nós vimos muitos milagres acontecerem. Então, até agora, eles ainda ficam naquela angústia de ficarem se perguntando, mas por que será que os milagres aconteceram? Se o indivíduo é capaz de fazer isso com garotinhas de 13 anos da igreja. Até mesmo com uma que diz que é apaixonada pelo filho dele. E, então, fica aquela questão. Como, por exemplo, eu tenho toda hora recebido cartas de pessoas perguntando sobre um novo personagem que está na televisão aqui no Brasil, chamado Valdomiro. Ele está direto aí na TV. Quem me chamou a atenção para isso foi o Carlos Bragantin, uns meses atrás. Eu dei uma olhadinha. E agora até ele aumentou a participação e a presença dele em outros canais. Está virando assim meio R.R. Soares. Assim, onde você vira o cara está lá, às vezes até simultaneamente em vários canais. Tem vezes que ele não dá alternativa, você muda de canal, ele está em 2, 3, com a mesma cara. Então, as pessoas me perguntando, e eu sempre digo, olha, eu não tenho nada a dizer, eu não conheço essa pessoa. E, pelo que ele fala, eu falei, eu também não me dedico a ouvir o que ele fala. Mas aí, de uns 15 dias para cá, eu resolvi assistir assim, 1 ou 2, ou tudo que eu conseguisse mais tempo. São programas meio longos, não tem meio começo nem fim. Então você tem que ficar ali meio disponível para assistir, né? Aí eu fiquei olhando, do meu ponto de vista, ele falou umas 3 ou 4 bobagens no meio de um monte de coisas simples e verdadeiras. E eu olhei e falei, não, as tolices que ele falou são toleráveis, são bobas, né? Deixa para lá. E eu fiquei mais bem impressionado com o povo, porque tinha muita gente quebrantada, genuinamente, chorando, louvando com sinceridade, não é como você vê nesses cultões evangélicos por aí, aquele mise-en-scène que você vê que os caras só estão no rebolado, mas não tem nada acontecendo. E ali não, eu vi um pessoalzinho simples e quebrantado. Falei, bom, eu não sei quem é esse homem, mas pelo menos esse povo que está aí diante dele, me parece estar por razões de sinceridade, necessidade e de sinceridade na necessidade. Então, que Deus abençoe. Aí fiquei mais um tempo, quando foi agora, 4 dias atrás, eu assisti de novo. Aí já fiquei um pouquinho mais preocupado, porque já ouvi falando muito dele mesmo e muito do lugar, né? Falando de si, que ele é feio pra caramba, que tem gente que acha que ele é muito feio. Mas olha, apesar de ser feio, o poder de Deus habita aqui. Aí já começa a chamar uma coisa para ele, que não tem nada a ver com ele, não é? Não tem nada a ver com ele. Só tem a ver com a graça de Jesus, com a bondade de Jesus, mas ele já começa a fazer o dom ter a ver com ele, tanto quanto a feiura tenha a ver com ele. Ele nem é tão feio assim, mas ele assumiu para si uma feiura horrível, que ele atarrachou nele, do mesmo modo que ele atarracha o fato de que o dom é dele. E o dom não é. Aí quando o indivíduo começa a dizer assim, é meu, começa a perder, começa a virar outra coisa. Aí eu peço a Deus que ele não faça essa viagem, porque senão daqui a um tempo ele vai estar trabalhando em cima dos ecos do que um dia foi verdadeiro e já não é. Não é? E se continuar acontecendo, acontece enquanto gente sincera
ignorante ou não, sabendo ou não, discernindo ou não, com a sua necessidade, sinceramente pedir misericórdia a Deus, a encontrará em qualquer lugar da terra, até num culto evangélico. Até num culto evangélico. Habib, mano, entra, querido. Em qualquer lugar da terra, até num culto evangélico. E olha, tem um microfone posto aqui para você. Então, essa é uma questão, a meu ver, das mais significativas, porque uma das coisas que eu mais encontro é confusão das pessoas a respeito disso. Nunca lembram do que Jesus disse em Mateus 7, de 21 a 24, aliás, começando no verso 16, quando ele falou, olha, cuidado com os lobos vestidos de ovelha, cuidado com as aparências, não fiquem impressionados com sinalizações sobrenaturais, vocês têm que observar o fruto da vida. Aí, para evangélico, o fruto da vida é o seguinte, o auditório está cheio. Então isso é sinal de que Deus está aprovando. Mas as mesquitas estão super lotadas. Se o critério for esse de o lugar estar cheio, nós estamos perdidos. Não tem nada mais abençoado que um jogo de futebol, né? E Jesus também estava danado quando disse, ó, pequenino rebanho, aquela coisa toda. Então, mas não, o lugar está cheio. O segundo critério é, tem sobrenatural acontecendo. Aí para evangélico, os dois frutos são, o lugar está cheio e tem milagre acontecendo. Então, essas são os elementos de aferimento, de aferição, são os medidores. E quando Jesus estava dizendo, pelos frutos os conhecereis, ele estava falando de um processo longo, que demora tempo, não é? Fruto a vida que vai dando, é convívio. De modo que quando me perguntam coisas desse tipo, eu digo, olha, a única maneira que você teria de saber isso seria convivendo. Porque se você ficar do lado de cá, assistindo na televisão, pode me assistir lá, 60 anos na televisão, não ter a menor ideia de quem eu seja. Verdade. Não ter. Eu posso ser completamente antitético Que a gente na vida real em relação à projeção. Posso ser a negação daquilo ali. Posso ser um cara de extrema performaticidade e que a minha esposa não suporte me ouvir porque me conheça tanto e saiba que isso seja mentira essencial na minha vida. Então, ou que se ela consegue me ouvir e participa, seja porque ela já ficou perversinha igual a mim e já fez uma sociedade de maldade comigo e aí não tem problema. Ela me ajuda na maldade e a gente segue juntos, né? E esse é um casamento indissolúvel quando acontece. Esse aí ninguém quebra, ninguém divorcia. Então, mas fruto é um só, é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, né? Que é o contrário do que muitos vão aferir hoje. Ainda hoje mesmo eu cheguei a ouvir, não, esse Jesusinho fraco, não, tem que ser um Jesus poderoso. Não, o Jesus poderoso é o Jesus que me dá um carro novo. É o Jesus que agora eu sou patrão, eu não sou mais empregado. Então é essa mentalidade que está, e lamentavelmente, né? Como instrumento de aferição da verdade. Aí o filho do cara morre e ele entra em pânico para sempre. Porque a teologia da prosperidade reduz as esperanças do homem apenas a esta vida. E aquele que tem as suas esperanças reduzidas apenas a esta vida se torna o mais infeliz de todos os homens. Enquanto ele está naquela euforiazinha do circo e do engano, ou do anestésico, ele até que segue. Mas quando a paulada começa a vir e vem sobre todo mundo, ninguém escapa, vem de um modo, vem de outro, vem na tua pele, vem na tua carne, vem na tua mulher, vem no teu marido, vem no filho, vem na filha, vem no pai, vem na mãe, vem no molestamento do vizinho, vem na opressão profissional, vem na perda financeira súbita, vem numa fragilidade de saúde, vem para todos.
Não há ninguém que se exima disso. Jamais houve e jamais haverá. E quem quer que diga outra história está violando a realidade, mentindo contra a verdade, falsificando o próprio diagnóstico do Evangelho sobre a vida. Porque a promessa de Jesus não foi isenção de nenhuma dessas coisas, ao contrário, ele é explícito. Tereis, 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 tereis. Tereis. E basta cada dia o seu mal, não é o seu bem. Não é. A suposição dele é que todo dia tem um mal naquele dia. Então, e aí alguém chega e diz, puxa vida, mas que mal é esse? Não é para perguntar, não é para procurar, não é para nada disso, é simplesmente para saber que viver no planeta, viver como um ser humano caído, no meio de uma sociedade caída, no meio de um povo iníquo e de impuros lábios, sendo eu mesmo idêntico a todos, significa existir no meio da contradição, do choque, da anomalia, do defeito, ou de qualquer outra manifestação da nossa própria relatividade e da relatividade da existência à nossa volta, da finitude dela, que parece ser uma coisa que as pessoas não querem admitir. A religião tem essa impressão de que o Deus maior, o Deus melhor é o Deus que poupe você do que seja existência. É um Deus que te coloque num ambiente paralelo, que faça você andar sem cruz. Um ambiente hermético, né? Sem sol, sem luz, sem chuva, sem clareza. Só uma bolha. Como se fosse um show de Truman. Um sonho do Michael Jackson. O Neverland. Agora, Caio, quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas calma, eu venci o mundo, não fica meio patente de que Jesus quase diz a gente que a aflição nos aproxima dele, ao mesmo tempo em que, se a gente permitir que essa aflição chegue a um ponto tão grande que derrua a nossa fé, é sinal de que a gente jamais teve esperança nele? De fato? Na realidade, neste mundo caído, todas as providências de Deus de estabelecer limite para nós, que são vistas como maldições de Deus para a vida, são salvações da gente. Com o surto que nos acometeu, nós somos todos uns surtados, totalmente fora do eixo, todo mundo. O mais sadio de nós é completamente doido. Um Charlie Manson, né? Completamente doido. Já começa que o eixo do ser é adoecido. É uma psicose básica instalada dentro de todo mundo. Tem uma rachadura essencial. Tem um antagonismo, uma guerra íntima. Enfim, o mais equilibrado anda inclinado, torto. Pecado, amartia, tortuosidade, errar o alvo. Então, nesse mundo assim, tudo que aquilo que a gente pensa que é limite de Deus para nós é salvação de Deus. Tipo, tirar o homem do jardim, tirá-lo do conforto, salvação. Fazer nascer cardos e abrolhos, espinhos na existência, salvação. Fazer o indivíduo ter que lavrar a terra, rasgar o chão, suar, meter a mão e atolar na terra, fazer o exercício do plantio, exercer a paciência da espera, salvação. Esse processo inteiro. Dizer à mulher, olhe, a paga da tua maior alegria será aprovada com dor, do gozo com o qual tu concebeste e da alegria com a qual tu darás à luz o filho. Esse processo virá carregado de dor. Como é dor para aquele que sai da madre já aos prantos para poder respirar na terra. Se não chorar, não vive. Se não botar a cara com um grito, não vai haver ar para respirar no planeta.
tamanho é o ataviamento da relação entre vida, choro, dor na terra, pelo modo como as coisas são em nós, e especialmente em nós. Você vê uma quantidade enorme, praticamente quase todos os outros animais, mesmo os que precisam ainda de cuidados maternos quando nascem, especialmente os mamíferos, com uma independência muito maior do que a nossa. E também um processo aparentemente muito mais natural e destituído das dores que circunscrevem os nossos processos, porque nós somos os que precisamos disso. Como diz a sabedoria em Eclesiastes, que a sabedoria habita muito mais a casa do luto do que a casa dos festins e das festas. Não há sabedoria na boate. Existe sabedoria no funeral. Porque lá na casa dos festins está todo mundo se alienando do sentido da existência. E na casa do funeral está todo mundo sendo puxado à consciência profunda do sentido da vida. E do que vale e do que não vale. A mesma coisa é aquilo que eu disse há 3 dias atrás aqui sobre tribulação. Que no Novo Testamento é a tribulação que produz as melhores coisas. A grande ação produtiva de Deus na vida humana é pela via da tribulação. A provação produz caráter, segundo Tiago, produz um espírito resistente, produz um indivíduo que não é mais de ânimo dobre, mas de ânimo único, singular, produz uma capacidade de se alegrar na tribulação, um motivo de alegria na tribulação, porque o indivíduo já vai vendo como ele vai ficar mais forjado, mais forte no processo, e como no final vai gerar um ser mais inteiro, como diz Tiago, para que a fé tenha ação completa e produza um indivíduo inteiro, íntegro. A palavra grega dá a ideia daquela coisa que gera completude. Paulo, a mesma coisa em Romanos 5, em Coríntios, na abundância de textos que mostram que a tribulação produz o que há de melhor: perseverança, experiência, esperança, plenitude do Espírito no coração da gente, uma consciência da glória por vir, um eterno peso de glória, aquela certeza da glória. Pedro diz: quando vocês estiverem passando sobre isso, regozijem-se, é sinal de que sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, não há como a gente não fazer a afirmação oposta àquela que as teologias da preservação, as teologias da bolha, da redoma, propõem, que seria, em sendo realidade, se fosse possível de ser estabelecido, seria a morte do homem. Seria a destruição de tudo, porque todo bem de Deus para nós, no mundo caído, relativo, pecaminoso, sendo nós como nós somos, com a nossa natureza, com as inclinações e doenças que ela possui, toda terapia para nós nesse planeta decorre do encontro dramático com a realidade da nossa condição frágil, que é o que Paulo está dizendo, que a graça trabalha na nossa consciência de fraqueza. É aí que a gente se enriquece. Não só nós que temos consciência do Evangelho em Cristo, mas você veja que esse é um fenômeno do Evangelho invisível, do Evangelho como voz na brisa de Deus na terra, aquela de Romanos 10 que Paulo diz, que, citando Salmo 19, que todo homem pode ouvir essa voz até os confins da terra, que é esse Evangelho que está sendo pregado mesmo quando ninguém está anunciando. Você vê que a tribulação frequentemente produz o mesmo fruto em qualquer lugar da terra. O indivíduo, não é verdade? O indivíduo sai mais humano, sai extremamente mais sensível, como a gente viu aqui no dia que a gente conversou sobre as experiências de quase morte, como invariavelmente todo mundo que passa por aquela experiência volta dali contra a leitura da vida. Todo mundo que passa pela experiência da antiprosperidade. Vem com outra leitura da vida. Então, quando um crente
chega e diz assim: Senhor, me livra de todas as tribulações possíveis deste mundo, ele está pedindo a Deus para ficar imbecilizado para sempre. O que ele tem que pedir a Deus é o que Jesus mandou pedir: livra-me do mal, não me deixa cair em tentação. Tribulação não é um departamento meu, eu não tenho que pedir, não tenho que buscar, não tenho que me oferecer, não tenho que dizer: Senhor, me santifica com as tribulações. Eu não preciso fazer nada, nenhum pedido, elas virão no tempo próprio. Cada dia basta o seu mal. Agora, se vierem, eu não tenho que estar assustado e nem perplexo. Faz parte. É igual chorar para nascer. Cada chorada que a gente dá é uma saída de um útero de limites e uma entrada num novo ambiente. Pela tua experiência de vida, pelas pessoas com as quais você conviveu, você já conheceu alguém que você pudesse qualificar como um discípulo de Jesus, que não tivesse tido uma vida atribulada? Não. Não. E normalmente os seres que você conheceu mais pedrados, mais secos, mais perversos no julgar, na maneira de seca de enxergar a vida, crítica, essas pessoas ostentavam essa característica de uma vida cheia de delícias? Olha só, a gente vê o seguinte: eu conheço discípulos de Jesus que não viveram uma vida atribulada. Eu conheço discípulos de Jesus que viveram vidas atribuladas. Em geral, os que não viveram vidas atribuladas são pessoas com um determinado perfil de quietude, de passividade, de personalidade. Então, nesse sentido, eu conheço muitos que conseguiram viver uma vida assim muito linear, quase sem alterações. Não houve subidas, não houve descidas, e os sofrimentos que essas pessoas provaram, em geral, quando aconteceram, foram coisas no corpo, ou uma preocupação com a esposa adoecida, ou com um filho fragilizado, essas coisas das quais ninguém escapa, mas que não entraram em nenhuma rota de conflito, nunca foram expulsos de lugar nenhum, nunca tiveram seus nomes associados a uma postura, as perseguições tremendas, que marque posições e tudo mais. Conheço. E a grande maioria, eu diria, vive mais ou menos assim, os que são ordeiros de coração. E eu acho que não tem nada errado com isso. Cada pessoa tem que saber quem é, que personalidade tem, que lugar é aquele que é o seu na vida, na terra. E ninguém tem que forçar nada. Por outro lado, mesmo essas pessoas não ficam eximidas de tribulação em razão da coerência. Ou seja, elas não necessariamente de modo sistemático vivem atribuladas, mas de vez em quando elas voltam para casa sem saber por que foram tão maltratadas. Quando isso acontece, em geral porque elas encontraram espíritos tão antagônicos ao que nelas existe, ainda que elas estejam caladas, ainda que elas estejam em silêncio, mas aquele antagonismo espiritual do lado de lá identificou aquela realidade e se antagonizou a ela, às vezes sem nem muita explicação. Isso também eu vejo acontecer. Mas Paulo diz que quando a postura é sistematicamente de um indivíduo que sabe que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação, ou de ousadia de amor e de moderação, ou de intrepidez de amor e de moderação, depende da versão, mas é tudo a mesma coisa. Então, quando o indivíduo assumiu isso para ele, obviamente que isso gera uma postura. Ele deixa de ser aquele discípulo ordeiro e apenas
pacífico e meio passivo. E começa a surgir dentro dele umas necessidades de estabelecer algumas posturas. Quanto mais intensa for essa necessidade de anúncio, de proclamação, de explicitação, ou quanto mais isso gerar no indivíduo uma personalidade mais ousada, não só no que declare, mas na intensidade do que vaze, do que vibre, maior será a reação. Por isso ele diz a Timóteo que ninguém que viva justa e piedosamente em Cristo Jesus não será perseguido. Ninguém. De um modo ou de outro virá. Agora, há uma quantidade muito grande de tribulações que eu vejo os cristãos experimentando que não tem nada a ver com o que seja uma soberania de Deus para educar aquela pessoa na justiça, com o que seja uma trama diabólica extraordinária para criar um dia mal para aquele indivíduo. A grande maioria é escolha burra mesmo. O diabo está preso, não faz mal, mas se esse crente estiver solto, vai dar porcaria. Não há nenhum diálogo nas regiões celestiais acerca dele, entre Satanás e o Senhor. Não precisa. Self-service. O cara vai e já agora, definiu que eu não quero viver em paz. Ele é o self-made man em relação à tribulação dele. Ele faz ela acontecer. Caio, ficaram muitas perguntas mesmo. E aí, a gente está falando aqui... O chat já está estourando de variedade de assuntos, né? Então vamos te dar uma chance aí, né? Vamos tirar aqui, baseado na primeira pergunta me impressionou. A primeira pergunta que chegou, antes mesmo de você fazer o comentário da revista, foi que o assinante, eu esqueci o nome dele, porque já vieram tantas que o nome dele já sumiu. Ele perguntou o seguinte: por que não se fala tanto de sexualidade na igreja? E antes mesmo que tu tivesse comentado a questão aí do caso da reportagem, sabe? Essa foi a primeira pergunta do dia de hoje. Algumas pessoas já estão nos lembrando aqui que ficou de falar um pouquinho da teologia relacional ontem. Teve o Cláudio, que está no Japão, está comentando que o Brasil está exportando muitos charlatões para lá. E quando você falava do rapaz que está aparecendo aí constantemente, alguém estava comentando aí que ele está cobrando 20% de dízimo. E aqui estão comentando a respeito também do Bispo Macedo. E a coisa vai por aí afora. Mas a primeira pergunta de hoje foi sobre sexualidade. Por que não se fala tanto na igreja hoje? Porque até hoje, no imaginário, na pulsão inconsciente e coletiva do cristianismo todo, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conquanto todo mundo com a mente diga, os literalistas vão dizer, foi um fruto pendurado numa árvore que a Eva foi lá, pegou e comeu. E se forem levar o livro de Enoque a sério nos seus detalhes, vão dizer que é tamarindo. E os muçulmanos diriam outra coisa. Enfim, irão por aí. Mas, psicologicamente, foi a pepeca. Foi o sexo. Por quê? Porque a primeira coisa que o tal do fruto fez foi Eva olhar e dizer, uau! E o Adão dizer, minha filha, o que é isso que você tem entre as pernas? Então, é tão latente a fixação sexual quanto a Bíblia faz ser na narrativa do Gênesis. Qual é a primeira consequência? A gente estava pelado. E o que eles cobrem? O sovaco? A orelha? Os olhos? Não, é o pinto e a pepeca. Então, o pinto e a pepeca, nesse sentido, a gente não pode deixar de admitir que Freud é judeu mesmo. Porque a fixação do pinto e na pepeca está presente
no judaísmo e ficou mais do que presente no cristianismo, mais do que no judaísmo. O Davi sobreviveu na Bíblia porque era judeu. Sim, um Davi apóstolo podia ter escrito todas as cartas que Paulo escreveu, mas teria sido queimado, porque os crentes são piores do que os judeus nesse quesito, não é? E, conquanto eles tivessem apedrejamento para as mulheres e tudo mais, raramente a gente ouve falar de um homem que dançou junto nessa história, né? Era uma confraria muito masculina. Agora, aqui e acolá tinha um que levava pedrada para servir de exemplo, mas, em geral, a fiel depositária do sêmen é que era a coitadinha que não tinha como explicar o que tinha sido depositado dentro dela, né? Naquele tempo. Apenas constatava-se que dali saía algo masculino. O que e por quem, né? E aí, o cristianismo sofreu influências dramáticas do platonismo, do gnosticismo, do estoicismo, que são todas filosofias dicótomas, que fazem separação entre corpo e espírito, entre matéria e espírito, sendo a matéria ruim e o espírito bom. Ora, como a pulsão sexual é uma pulsão instalada naquilo que o Novo Testamento chama de carne, e lembra da conversa de ontem sobre mundo, carne, tudo isso que a gente conversou, que eu disse que algumas das maiores doenças cristãs vêm da falta de compreensão e de distinção entre essas coisas. Como está associado a isto, obras da carne. Aí, quais são obras da carne? Se associa a adultério, prostituição, impureza, não sei o que e tal. Conquanto lá tem a inveja, aquelas outras listas todas que ficam bobaginha, que a gente cura com Tilenol, mas recomenda quimioterapia e radioterapia apenas para as coisas relacionadas às doenças do pinto e da pepeca. Então, a fixação é tão grande em razão disso, que a gente vai elejando na própria Escritura as gravidades dos pecados conforme eles se vinculem à sexualidade. E como a sexualidade é algo também que se manifesta explicitamente, você raramente ouviu dizer nessas igrejas que disciplinam, que elas disciplinem alguém porque o cara foi acusado de... ele é deputado federal e foi apanhado com a mão nas propinas no Congresso e tudo mais, ele é afastado do Congresso, mas ele continua pastor da Assembleia de Deus lá, fazendo parte dos anões do orçamento e abençoando o povo por aí afora, porque foi só um roubinho. Isso é bobagem, meu Deus. Qual é o pastor no Brasil que vai ter coragem de falar com ele sobre roubo? Se já fez tanto conchava com o cara, você diz, pô, que pena que a nossa mamata acabou, meu irmão, mas vamos ver se na próxima você volta. Agora, enquanto o indivíduo puder transar sem ser descoberto, Ele vai. não tem problema. O grande problema é se deixar descobrir. É se tornar esse otário que ou confessa ou que se deixa flagrar. É igual na Aí lei de vem, Moisés, tinha que ser pego nós em flagrante, estamos vivendo a mesma coisa, né? Então aí até os que já pegaram aquela mulher flagrada em adultério, que já andaram com ela, estão ali juntados para jogar pedra. Não tem problema. A gente participa. Eu não fiz parte da otarice. Quando eu fui lá, eu entrei, saí bonitinho, lavei correndo, ó, cheirosinho, e ninguém soube, então bobos são eles, deixa eu jogar pedra lá. Então a pergunta é, por que não se ensina? Por quê? Porque esse é um assunto demonizado, diabolizado, que pertence ao mundo das coisas ruins e que tem um histórico de... É anterior a Constantino, a doença sexual da igreja. A gente não pode colocar essa doença toda na criação do cristianismo. A gente
vê essa luta já nas cartas de Paulo. No segundo século ela aumentou, o radicalismo sexual cresceu, e nas abstinências, porque dificilmente se sabe fazer equilíbrio. Então, se você se torna um cristão libertino, do ponto de vista sexual, você vira o que no livro do Apocalipse chamaria um discípulo dos Nicolaitas, ou um daqueles amigos de Jezabel, lá de Tiatira. Aí a tendência do Habib é dizer, como Elmo frequenta o mesmo grupo que eu, e está agora advogando essa causa, fez disso um evangelho. Está convidando o pessoal para, depois das reuniões, saírem para a casa dele. Inclusive, eu estou ouvindo dizer que está começando a rolar uma swingada lá. Então, ele está dizendo que é isso. O Habib também diria, porque nenhum de vocês faria nada do que eu estou transferindo aqui, como hipoteticamente. A tendência natural do Habib, o número 1 seria sair do ambiente. Número 2 é, não vou sair porque eu cheguei aqui primeiro e eu tenho um compromisso danado de amor com esse pessoal, não vou deixar isso acontecer, vou ajudar a salvar esse negócio. E aí qual é a atitude que em geral se instala? O cara vai para o polo oposto. O mecanismo é de pendularidade. O Elmo está nesse polo da libertinagem, o Habib vai para o polo da antissexualidade total, porque a única maneira que ele entende que ele irá equilibrar as coisas. E as pessoas não entendem que ninguém equilibra extremos indo para o outro. Isso. A gente só equilibra ficando no lugar do equilíbrio. Então não importa os exageros do outro. Eu não vou deixar de fazer nada do que seja bom e vida só porque alguém pegou algo que nessa medida aqui é bom e fez disso aqui a medida de uma caixa d'água que mata todo mundo. Então não é porque ele fez disso um exagero que eu vou deixar de, na medida certa, fazer. Não é porque ele virou um libertino que eu vou deixar de fazer amor com a minha mulher com toda alegria e liberdade. Não é porque o outro se tornou um swingueiro que eu vou ficar numa angústia tão grande que vou começar agora a pregar a antítese disso tudo, que se manifeste como quase que uma provocação de abstinência sexual por parte dos que não entraram na onda. Então a igreja nunca conseguiu ser ela mesma o equilíbrio. Ela sempre se torna antítese. O outro polo. Aí conclusão, quem vai sendo o equilíbrio aqui no meio não se parece nem com o polo reativo, nem com o polo propositivo. Aí os que são, no caso aqui, os libertinos, acusam esse indivíduo aqui do meio de ser indefinível. E esses aqui do mesmo modo, sem saber interpretar. Porque o que é mais difícil de compreender nisso tudo é o caminho do meio simples, do equilíbrio sadio, que é o que Paulo diz que ele mesmo não negociava. Quando ele fala aos Efésios, olha, não abram mão, fiquem firmes, não negociem com eles, vocês são a minha esperança e glória, não deixem eu ter corrido em vão, não abram concessões nem para um lado nem para o outro, não caiam no legalismo nem na libertinagem. O convite é para essa vida aqui, de beleza, de equilíbrio, de santidade. Vocês são minha glória e coroa no dia de Cristo Jesus. O que ele está falando é isso. Fiquem nesse caminho aqui do meio. Agora, para quem quer uma instrução legal sobre a história sexual da igreja, eu já tenho citado 10 vezes no site, em outros lugares, porque eu não encontrei ainda material melhor, histórico. É um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino de Deus, de uma autora alemã, que eu soube que está aí esgotado no meio, mas você acha no Amazon, nos sebos da internet, tem muito para vender ainda. É o melhor trabalho sobre essa história da sexualidade. Quem lê aquilo entende a doença inteira hoje. Quem quiser entender a doença sexual do cristianismo, leia esse livro, porque você vai ver que
Do segundo século para frente foi só maluquice o tempo todo. De modo que com esse eco, com as reverberações doutrinárias, com os reforços sistemáticos de 1800 anos de repressão, não tem como o cristão, e o cristão quanto mais legalista, quanto mais santarado, quanto mais puritano, quanto mais seja essa a linha dele, quanto mais reprimido ele seja, mais tendente a surtar, a perder a cabeça, ou a ir para aquele lado neurótico que o torna homofóbico, ou persecutório, ou aquele moralista que fica querendo acabar com tudo, outdoor, de mulher pelada, de revista pornográfica, que quer se unir a todas as guerras do Congresso para proibir tudo, mas ele só tem essa fixação porque esse tema não sai de dentro dele de dia e de noite, ele sente pressão no ventre, ele transforma o tesão dele em raiva. Ou então ele vai para aquele polo da concessividade, porque ele não aguenta segurar aquela crosta muito tempo, o vulcão explode, e aí ele começa a ficar aquele doido que surta de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses ele paga uma prostituta, ele passa um fim de semana doidão, ele entra em tudo da internet e depois ele para, aí ele se santifica 1 mês e meio, e vai. Aí ele não percebe que o negócio vai diminuindo, o intervalo vai caindo de 2 meses para 45, para 1 mês, para 15 dias, para 1 semana, daqui a pouco ele está todo dia, depois ele está de manhã, de tarde, de noite, depois ele me escreve dizendo eu estou tarado. E eu não sei por quê, porque eu estou na igreja o tempo todo. Agora, se ele for abrir o coração dele com o pastor, ele vai ser disciplinado. Caio, se ele contar para um irmão, ele vai ser dedurado. Ou então ele vai dizer assim, olha, eu também faço, você não quer ir lá para casa para a gente fazer junto? Aí vai ter um parceiro. Tá meio difícil. O nome do livro que você sugeriu Eunucos por Amor ao Reino de Deus. Eunucos por Amor ao Reino de Deus. De uma editora católica. Isso. E é uma teóloga católica. Ótimo. É a tese de doutorado dela. É fácil achar na internet. Sim. O que mais? O Christian Abreu Duarte, ele tá, caro pastor Caio, existe filhos de Deus e filhos do diabo? Todos são filhos de Deus? Só quem sabe é Jesus. Porque foi ele quem disse lá em João 8, filhos do diabo, referindo-se a um grupo que não fazia macumba. O Marcelo... A única macumba que o grupo fazia era aquele sacrifício no templo de Jerusalém. E todo mundo dizia que era filho de Abraão e que tinha o melhor gene da terra. E Jesus disse, olha, vocês são filhos do diabo porque vocês querem cumprir os desígnios do diabo. Qual é o desígnio do diabo? Jesus disse, ele é homicida e pai da mentira. Então o apóstolo João na epístola dele diz que aquele que anda tocado por ódio, que odeia, não tem a vida eterna em si mesmo, nunca conheceu a Deus. E diz que a procedência desse ser vai ficando cada vez mais maligna, porque ninguém se casa com ódio sem se endiabrar. Ninguém se casa com o desejo homicida sem se endiabrar. Ninguém adota a mentira como projeto de vida e até como software cerebral depois de um tempo, a ponto de se convencer da sua própria mentira, sem se endiabrar. Ninguém falsifica a realidade sem se endiabrar. É simples assim, a macumba é essa. Não é preciso ir ali numa esquina, invocar o capiroto ou o demônio não sei o quê. Basta adotar ódio, mentira, maquinação, perversidade, hipocrisia como projeto de existência, praticar essa coisa com sistematicidade a ponto de que o coração vai ficando cauterizado e a mente vai encontrando inclusive conforto e desenvolvendo cada vez mais astúcia para fazer isso, que o indivíduo se tornou filho do diabo enquanto batiza os outros na igreja e não sabe. O evangelho é dramático assim. E as pessoas não quiseram entender isso até hoje. É dramático assim. Caio, Parece que a hipocrisia torna mais impossível a conversão do que o pecado por fraqueza, né? Essa é a história do publicano e do fariseu. O publicano está ali com... Em momento algum o publicano disse, Senhor, não é verdade o que o fariseu estava dizendo, né?
eu dou meu dízimo, e isso e aquilo, e eu não sou como esse fariseu. Aí deu uma lista de coisas que ele fazia que o fariseu não fazia, coisas que ele não fazia que o fariseu fazia. Adultério, isso e aquilo. O fariseu não falou nada, só bateu no peito, olha, virou o Olodum. O fariseu virou o Olodum. Bum, 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 de tanto que ele bateu no peito, tem misericórdia de mim, pecador. Era até um som de percussão, que está mais para a Bahia do que para Jerusalém, bateu no peito. Bum, 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 bum. E o outro ali, ó, tá com aquela hipocrisia toda. Jesus diz: quem foi que se quebrou? Quem foi que cracou? Em quem que houve um creque? Em quem que a rocha rachou? Que coração que se vulnerabilizou? Onde se abriu uma fenda para a graça? No coração desse que batia no peito, ou naquele outro que apenas olhava para cima e falava de si para si mesmo? Porque com Deus é que não era. Esse tipo de gente, o Deus deles são eles próprios. Paulo diz que é o ventre, é o ego, é a autossatisfação, é a autoexaltação, é a justiça própria, é alto tudo. O cara é alto. E aí? Caio, o Marcelo, ele está pedindo botar a pergunta dele, é o seguinte, ele está colocando, não sei se eu entendi bem. Se pedirmos sabedoria, teremos prova. Ou teremos isso tranquilamente, quer dizer, a prova vai vir independente de eu pedir sabedoria ou não. Não, e já Tiago encaixando... não diz que se pedir sabedoria vai receber provação. E já encaixando a Não outra diz. pergunta, é se essa sabedoria, hoje ela é desagradável, é ruim pedir isso? Da mesma forma como a pergunta, estudar teologia hoje é uma coisa ruim, é desagradável, faz mal? Não, o desagradável é estudar teologia pensando que teologia é teologia, ou seja, teologia, o estudo de Deus. Se o cara for para lá achando que vai estudar Deus, ele é um idiota, e Deus é inestudável. Todo seminário que diz que estuda Deus é blasfemo. A teologia, de fato, devia ser bibliologia, devia ser qualquer outra logia. Inclusive psicologia, antropologia, devia ser qualquer logia aplicada ao interesse de entendimento da Escritura. Tudo bem. Agora, quando é anatomia de Deus, que é o que a maioria das pessoas pensam, e é como elas de lá se saem, elas se saem de lá assim se sentindo, não é? Eu conheço Deus mais do que você porque eu estudei teologia, e os outros não, ele deve saber mais de Deus do que eu porque estudou teologia. Aí quando esse paganismo entra, o fracasso é total, em todos os lados. A mesma coisa com a sabedoria deste mundo, que Tiago diz que é perversa, é animal, é terrena, é demoníaca. Essa aí eu não quero para mim. Agora, a sabedoria que vem de Deus é pura, é pacífica e indulgente. E não tem nada a ver com tribulação. A tribulação, como eu disse no início, é um departamento de Deus. Eu não tenho que pensar nela, nem me preocupar com ela, muito menos buscá-la. Basta cada dia o seu próprio mal e basta, pronto, chega, acabou. Não há reflexão a respeito. Sabedoria eu peço, porque ela vem de Deus, ela decorre do temor do Senhor. Então eu tenho que pedir sabedoria todo dia. O dia inteiro. Se uma pessoa me escreve uma carta, antes de eu responder, eu não aperto um botão de um software, eu já sei tudo. Não, eu chego ali, dou aquela lida. Antes de ler, eu digo: Senhor, tu sabes que eu não tenho tempo de ler com aquela minúcia que uma pessoa teria, de ler essa carta 2, 3 vezes, de tentar ver todas as minúcias. Então me dá uma acuidade espiritual para que eu discirna qual é a emoção e qual é o elemento pivotal e central dessa angústia. Tanto é que você vê que eu não me concentro nos detalhes, eu me concentro sempre no elemento pivotal da questão. O resto é circunferência. Eu peço sabedoria antes, durante, depois. Chega alguém e vai se aconselhar comigo. A pessoa está sentando ali, às vezes já está até chorando ou contando uma história, e eu estou aqui na minha mente o tempo todo dizendo: Senhor, me dá sabedoria.
Porque eu não acho que, porque eu estou ouvindo gente há 37 anos, e antes disso eu ouvia com outros ouvidos, mas ouvia gente pra caramba, história dessa, de todo tipo, de todos os malucos da Terra até. E não é por causa disso que tem um banco de dados agora que me permite tratar tudo de modo industrial. Não existe isso. Cada pessoa demanda uma receita particular que eu não tenho. E quem tem é o Senhor. Então você tem que estar ali vendo aquilo como um ente novo, com um ambiente novo, e o seu acervo inteiro é só seu, mas não é necessariamente uma coisa transferível para ele. E frequentemente você descobre que a priori tudo que você achou que teria a dizer para aquela pessoa, no final não era a coisa adequada, não seria. Às vezes no fim de tudo dá um eureka e você vê que é outra a história, não é? E que se você tivesse confiado em você e na sua experiência, você teria ido por um caminho até inteligente, mas não sábio. Porque sabedoria é simplicidade com pertinência total. Isso é sabedoria. Exatamente isso que você está falando, porque muitas vezes a gente tem sabedoria como sendo um sinônimo de ter a capacidade de achar uma solução sustentável do ponto de vista lógico, psicológico e tudo mais. E normalmente a solução dos grandes problemas só vem nesse momento aí, em que você se conecta com Deus e você é capaz de dizer coisas que você jamais imaginou que pudesse dizer, né? Mas tem a questão do seguinte, tem gente que nasce com propensão à sabedoria. Eu encontro no mundo inteiro, longe de ambientes de treinamento de sabedoria, pessoas profundamente sábias, analfabetamente, incultamente sábias, ignorantemente sábias, que é graça divina. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Isso é sobre todo o ser humano, em toda a face da terra. Deus espalha essa graça todo dia. Segundo, você vê pessoas inteligentíssimas e cultíssimas, sem nenhuma sabedoria. Então, eu enxergo às vezes indivíduos cuja capacidade de inteligência, de lógica, de articulação de pensamento é extraordinária. E você vê o indivíduo amparando aquelas teses todas em fundamentos culturais, históricos ou científicos extraordinários. E eu fico olhando aquela coisa toda e no final faço uma pergunta dentro de mim mesmo acerca de toda aquela construção que ele fez, bela de assistir, mas a partir de uma premissa errada. Totalmente errada a premissa. A construção perfeita se a premissa fosse certa. O que determina a premissa, em geral, não é a inteligência nem a cultura. A premissa se estabelece numa questão de princípio. E o princípio acontece numa dimensão mais profunda do que da inteligência, do quase que da antecede cultura. o pensamento, quase, né? A sabedoria, ela se impõe como uma base do ser. É por isso que aquele primeiro indivíduo do qual a gente falou, ignorante, sem cultura, sem isso, sem aquilo, a sabedoria está nele. Está nele, ela habita uma base mais profunda, ela tem a ver com ser, com construção de caráter, com a atitude mais essencial, com uma determinação profunda de escolher caminhos de verdade, justiça, bondade e paz, não importando as crenças ou as consequências. Esse é o dogma do sábio, aonde quer que ele esteja no mundo. E aí ele pode saber escrever, ou ele pode não. Ele pode ter 1000 histórias para contar, ou não. Ele pode ser um sábio ao estilo do meu pai, que citava no meio das coisas muito interessantes,
da sabedoria clássica, ou disso, daquilo, às vezes até para dizer como era tolice. E afirmar a sabedoria, no entanto, é esta. Ou pode ser aquele sábio que simplesmente te diz uma frase e te disse tudo. Ou não te diz nada, mas faz um gesto que grita movimentos que enciclopédias não resumam. Por outro lado, você tem também um indivíduo que adquire sabedoria, que é o que o livro de Provérbios diz. Tem aquela sabedoria que parece inata, que vem do temor do Senhor estabelecido por uma graça de Deus no coração. Tem a sabedoria que o indivíduo aprende, e é o chamado a dar ouvido ao pai, à mãe, é o convite da sabedoria em Provérbios 8, olha, me dá ouvidos, olha o caminho do perverso, do iníquo, do bobão, que no livro de Provérbios é o simples, não cai nessa armadilha, não seja falante, fale menos, diga pouco, ouça mais, aquela coisa toda, que é ensino. Mas existe a sabedoria que a gente só de fato começa a adquirir quando o ensino começa a nos ser imposto pelas necessidades e circunstâncias da vida. Porque o melhor ensino do pai e da mãe só começam a se tornar reais para mim quando aquelas tribulações ou relativizações ou circunstâncias da vida começam a me fazer o peso da minha insignificância, da minha relatividade ou da problematização que me circundou, e aí eu começo a recorrer àquilo que antes era apenas uma voz interessante, ou era apenas um ensino interessante, mas que agora começa a ser uma necessidade minha de botar em prática para ver se eu encontro uma saída. Enquanto eu não começo a praticar a sabedoria, pisando o chão das necessidades da vida, confiando mais na sabedoria do que me apavorando com as circunstâncias ou com o que elas gritam de demanda para nós, às vezes a sabedoria diz, não diz nada, a circunstância diz, vira a mesa. A sabedoria diz assim, recolha-se. A circunstância diz, você não é um idiota de sair agora, né? A sabedoria diz, espera. A circunstância diz, se você perder essa oportunidade, ela não volta nunca mais. Você só vai virando sábio quando você tem tanta consciência da sabedoria como instrução que ela prevalece o instinto louco que a circunstância suscita, pedindo da gente aquilo que seria a antissabedoria, que em sendo feito naquela hora vai problematizar aquela circunstância por 1 ano, ou 5, ou 10, ao passo que uma respirada e uma recolhida podem te voltar no dia seguinte encontrar aquela pessoa já com outra mente dizendo, desculpa, foi mal ontem. Mas você poderia naquela hora ter virado um pitbull em cima e ter perdido a razão, e ter se tornado um diabo, quando de fato você era só um ofendido. Então a sabedoria vai sendo adquirida quando a gente vai tendo a coragem de a ir praticando. Agora, o livro de Provérbios também diz do que ela consiste, em termos de abstinência. Diz, pois a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, consiste em deixar toda a língua perversa, todo ardil e tramas de língua, todo olhar altivo e arrogante, toda atitude soberba, toda tentativa de criar animosidade na terra, especialmente entre irmãos, todo e qualquer caminho que seja um caminho de fragmentação e não de tentativa de coesão. Você responde a pergunta do Anderson, que já colocou várias vezes, é o seguinte, a sabedoria pode nos deixar mais duros com relação à vida, e será que esse foi o processo que aconteceu com Salomão? Não, não foi a sabedoria que fez aquilo com Salomão, foi a loucura. O livro lá diz, claro, o texto de
de 2 Samuel e de 1 Crônicas, deixam bem claro que Salomão caiu naquilo tudo porque ele se deixou enlaçar pelos muitos amores pelas suas mulheres. De novo. Então, a primeira insensatez é que não existe a possibilidade de um homem amar muitas mulheres sem surtar. Não é? Então, a loucura já começa daí. Por aí. Quando ele achou que ele tinha um coração maior do que o dos demais homens, que ele seria capaz de amar 600 esposas e 300 concubinas, que ele daria conta do recado. Esse cara já está surtado, né? Então é claro que não foi isso. O Salomão é o gandula da sabedoria, o sábio é Jesus de Nazaré. Então esse culto à sabedoria de Salomão acabou. Salomão virou lanterninha de cinema no lugar onde Jesus é o sol da justiça. Então, eu leio Salomão a partir de Jesus, eu não leio Jesus a partir de Salomão. Então, Salomão é o homem mais sábio do mundo para as negas dele, agora. Não mais depois do verbo encarnado. Então, continua a ver todas as sabedorias eternas em Salomão, se essas sabedorias sobreviverem ao princípio existencial que me foi pregado e ensinado por Jesus. Então, tudo que no livro de Eclesiastes, ou no livro de Provérbios, sobrevive ao que Jesus ensinou e ao modo como Jesus tratou as pessoas e a vida, fica. O que não sobrevive pode ser de Salomão, mas para mim já era. Então, eu não leio o livro de Provérbios dizendo assim, tem alguns provérbios no livro de Provérbios que o Evangelho invalida. São certos provérbios tão frouxos que colocam o cara num caminho de autopreservação tão extraordinário que ele é incapaz de se solidarizar com qualquer um. Ele pode apenas ter a garantia de que ele não terá problemas naquela área. Mas que ele perdeu a solidariedade, ele perdeu. Nesse sentido, tudo que é provérbio que me manda me esconder de um semelhante necessitado, ou que me mande jamais ser fiador de alguém, eu devo ter cuidado para não ser fiador do canalha, do calhorda, do cara que eu não conheço. Mas tem gente que não é fiador nem do filho, porque o livro de Provérbios diz, não é fiador de ninguém. Quer dizer, ele já usa aquele mandamento para estimular a avareza dele, ou a insegurança dele. E assim teriam outros. Quando o Evangelho diz, olha, empreste, não pergunte, se você for fazer, nem empreste, dê logo. Manda apenas usar o bom senso. Em cada coisa ser simples como a serpente, simples como as pombas e prudente como as serpentes. Manda você exercitar o bom senso em cada decisão. Então eu leio Provérbios, eu leio Eclesiastes a partir de Jesus. Tudo que fica, fica. O que não fica, já era. Porque aliás, Jesus é o sábio. Aliás, existe até esse malveso aí. De toda vez que você fala em sabedoria, já houve os ecos de sabedoria de Salomão. Salomão. Né? Ou se o cara for um pouquinho menos religioso cristão, aí ele já vai para o taoísmo, ele já vai para o budismo, aí ele já vai para o Lao Tse, ele já vai para qualquer um desses aí. Por isso que eu te fiz a pergunta no começo, porque normalmente, num primeiro momento, quando você fala em alguém que seja sábio, portador de sabedoria, é que essa pessoa seja capaz de instruir, ou seja, que ele suscite seguidores, mas no sentido de um aprendizado. Ao passo que a sabedoria de Jesus se manifestava na existência, né? Então as pessoas que se propõem a segui-lo vão ter que modificar a sua forma de ser, né? De forma de existir. Mas a gente tem dificuldade de chamar isso de sabedoria. Todo genuíno discipulado no Evangelho produz sabedoria. Não existe a possibilidade de um indivíduo se tornar consciente e lucidamente discípulo de Jesus, do Evangelho, não se tornar sábio. Essa história de discípulo insensato não existe. Existe o indivíduo que deseja aprender a ser discípulo e que nunca tomou as decisões de dando razão ao Evangelho, ao mandamento do Evangelho, ao ensino de Jesus, ao modo de Jesus, à conduta de Jesus, ao jeito de Jesus.
Ele é apenas aquele indivíduo que diz: eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, Jesus é o maior barato, não há Deus maior, não há Deus melhor. Ele canta essa música: ninguém é tão grande como tu, aleluia. Então ele é discípulo desse Deus que ele sabe que é maior do que os outros. Agora, cuja palavra ele não segue. E aí, ele se diz um discípulo, apesar de ser tão insensato. Então ele é apenas um declarador da glória de Deus com a boca. Ele diz: olha, eu reconheço que não tem Deus melhor do que esse Deus. Ele é tão bom que ele me tolera andando numa vida que todo dia contraria o ensino do amor, da graça e do perdão, mas ele é misericordioso, por isso que ele é o meu Deus. Então, ele ainda não entrou no caminho do discipulado, ele está só aqui de fora dizendo: não há Deus maior, não há Deus melhor, mas dá o passo de se tornar discípulo e começar a aprender a sabedoria do Evangelho, que é educação na justiça, que é a verdadeira sabedoria de Deus, acerca da qual Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, dizendo que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, assim como como ele diz aos Coríntios, que a gente só associa àquilo que pode nos acontecer depois da morte à eternidade, mas Paulo, de fato, conquanto não circunscreve isso apenas ao que vem depois, e já afirma que essa é uma realidade presente hoje, quando diz: pois aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que nunca subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, e nolo tem revelado pelo Espírito Santo. Por isso, conquanto existam coisas que ainda transcendam a tudo que aqui eu possa discernir, existem bilhões de coisas que eu possa discernir aquilo que nunca subiram ao coração de Sócrates, nem de Platão, nem de Einstein, nem de homem algum, que não são comunicações nem lógicas, nem filosóficas, são comunicações no espírito, são discernimentos inexprimíveis, são percepções incomunicáveis, são sabedorias que se instalam para além da possibilidade de serem contadas. Elas apenas são, tornam-se na pessoa. E o indivíduo vai sabendo, vai discernindo, e o fruto disso é confiança, é pacificação. Olha, eu vi uma vez já ouvi várias vezes, na verdade, pessoas que acreditam em Deus ou não, diante da exposição a um fato envolvendo uma maldade em nível muito grande, né, um nazismo, um ato terrorista, alguma coisa, aí as pessoas falam assim: olha, tudo bem, o que aconteceu foi terrível, mas uma coisa eu tenho que me admirar: a inteligência deles. Olha, é um povo muito inteligente, porque eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, né? E eu acho muito engraçado que quando você encara a história de Jesus, né, ainda que você se diga ateu, você diante da leitura do Evangelho, parece que é contrário à natureza humana, a não ser que esteja a sabedoria instalada, que você consiga ler aquilo e dizer assim: poxa, tudo bem, eu posso até discordar dele, mas que sabedoria, não é? É uma coisa engraçada isso, quer dizer, essa propensão humana para chamar de inteligência um ato de profunda maldade. E ao mesmo tempo observar para os atos de amor até com certo desdém. O que leva quase a gente a concluir o seguinte: a maior prova de sabedoria é a capacidade de amar, né? Enquanto a gente não consegue amar em toda medida, tempo e sem nenhum tipo de limitação de qualquer natureza, a gente não deu ainda um passo em direção à sabedoria, né, cara? Nenhum, porque sem amor não há sabedoria, sem amor não há... nada aproveitará, né? Nem conhecimento, nem profecia, nem supostos discernimentos, nenhuma dessas coisas. Quando se diz nada, eu te vi falando um negócio aí que eu lembrei. Uma vez eu estava vendo um filme iraniano, aí o rapaz se perdia numa floresta, estava com o sapato todo furado, e ele encontrava com um senhor velhinho, bem velhinho, assim, com aparência de sábio, assim, numa floresta, e aí ele olhava para um lado, não via ninguém, olhava para o outro, não via nada, árvore, não via nada. Aí ele perguntava: você mora só aqui? Mora.
mas você não convive com ninguém? Eu disse, não, eu não tinha nada ao redor. Mas como é que você consegue viver tão sozinho? Ele me falou uma frase que eu achei muito engraçada. Ele falou uma frase que eu achei muito engraçada. Eu sempre me lembro dela. Ele disse assim, quem está sozinho é vizinho de Deus. E aqui diz o nosso amigo Tiago, no capítulo 3, o seguinte, verso 13, para a gente concluir que nós só temos agora mais 4 minutos. 4 minutos. Quem entre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre sabedoria em mansidão de sabedoria. Isso que eu acho lindo na palavra de Deus, não tenho menor receio de dizer, na palavra de Deus. Mostre com mansidão de sabedoria. Como? Mediante condigno proceder. Quer dizer, a sabedoria tem seu tempo, seu modo, tem sua extensão. O modo da sabedoria não é louco, não é insensato, não é translocado, é coerente com ela. Pelo seu condigno proceder. As suas obras. Então, sabedoria é mostrada com mansidão, mediante o tecer da vida, o procedimento, o ato, a conduta, que vão produzir fruto de vida, de obras, de percepção, não é um discurso. É uma construção existencial, relacional, contínua. Você fica diante de um cara inteligente, 1 hora e vai embora e diz, meu Deus, eu encontrei um gênio. Mas para você saber se encontrou sábio, você vai ter que comer sal com ele. Porque a sabedoria faz se manifestar mediante mansidão, que não é falar baixinho. Não é só ser um inteligente que consegue fazer a sua cerebração viajar com um tom muito manso. Condigno proceder não dá para mostrar em papo de graça. Não dá. Qualquer um pode vir aqui e se manifestar como a gente está se manifestando. Essas coisas todas da sabedoria que produzem obras, eu não teria realizado nenhuma obra se você estivesse com uma mancha aqui no rosto e eu dissesse, o Senhor está me dizendo que vai te curar agora, pusesse as mãos, orasse contigo e a mancha sumisse agora e o povo ali dissesse, uau, eu não teria feito obra nenhuma ainda. Primeiro, não fui eu que fiz. Segundo, as minhas obras só acontecem como fruto do que esteja acontecendo em mim. Então, a minha obra vai ser sempre amor, alegria, paz. Tudo que não for isso não é obra. Eu posso construir 70 templos, eu não fiz obra nenhuma. Posso produzir 500 livros, eu não fiz obra nenhuma. Posso aumentar esse site 20 vezes, eu não fiz obra nenhuma. É fruto. Então vai se manifestar pela vida. Se pelo contrário, ao invés disso aqui, o cara está dizendo que é sábio, mas o que ele tem no coração é inveja amargurada. Inveja do outro sábio. Compete com outro sábio. Tem raiva da sabedoria do outro sábio. Acha que um dia o outro sábio disse alguma coisa que relativizou a sabedoria dele, por isso virou inimigo para sempre. Tem inveja amargurada e sentimento faccioso. Se ele puder, ele divide, ele queima, ele diminui e tudo. Se é assim, Tiago diz, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, porque sabedoria em vocês não existe. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa não vem do alto, não procede do Pai das luzes. Não é graça nem dom de Deus. Antes, ela é terrena, no sentido daquele que rasteja no pó da terra. É a poeira da serpente. Animal, porque ela é totalmente predatória e instintual e não leva em consideração ao homem apenas a sua fome de poder. Não é fome de comida, é fome de posse. Animal e, portanto, demoníaca nessa ação de que os fins justificam os meios dessa perversidade utilitária. Isso aqui é só esperteza maldosa e perversa. Pois onde há inveja
e sentimento de divisão, de facção, de suspeição, de maquinação, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Podem estar falando de sabedoria o dia inteiro, mas só vai haver ninho de diabo nesse ambiente. Podem estar cantando música gospel o dia todo para Jesus, mas só vai ter gospel lá, cuspe gospel, catarro gospel. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente é pura. Ela não chega com fantasia, nem com agenda oculta, nem com trama, nem com análise prévia, não chega já todo armado. Uma das coisas que eu peço a Deus todo dia é para não pré-analisar ninguém. Quando você vai ficando assim, muito versado em muitas variáveis do comportamento humano, se você não tomar cuidado, você pré-analisa as pessoas o tempo todo. Você cumprimenta, já está vendo coisas aqui e ali, já está sacando algumas. Esse é um exercício que eu o tempo todo faço contra. De modo que esse não é um problema para mim. A menos que o cara me dê sinais assim muito indicativos de que eu preciso ligar o radar, até que ele faça isso, olha, eu estou assim na maior limpeza de coração com ele. E é o mínimo. Porque senão já não tem sabedoria se ela não chegar com essa disposição de não se impressionar, e para ser pura, ela também tem que ser livre de todo tipo de preconceito. Às vezes os nossos preconceitos não são só aqueles gritantemente horríveis, racismo, relação à pele, ou condição social, econômica, mas gente boa, o maior tipo de racismo que gente boa sofre, quando eu digo racismo, é de preconceito, não é nem racismo nem a palavra, de preconceito, em relação ao cara ruim. O cara bom tem preconceito em relação ao ruim. Ele diz que não tem raiva, mas ele sente que ele tem a liberdade de ser preconceituoso. Ou quer ver outro problema de gente boa? Ele não é racista, ele não é isso, não é aquilo. Ele só diz assim, eu não sei o que é, tem uma breguice espiritual nele, ele leva mais para esse lado da estética comportamental ou relacional que não agrada. Mas já tira a pureza no olhar, não deu nem a chance de saber quem o cara é, já chegou com uma grife estampada nele. Então essa sabedoria que vem lá do alto, primeiramente é pura, depois é pacífica, depois é indulgente, ela tem misericórdia, ela se flexibiliza em relação ao outro, ela é firme em relação a ela mesma, mas ela é indulgente em relação ao próximo. Depois ela é tratável, ela é gentil, ela não é grossa, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e ela é sem fingimento. Então, como é que ela pode endurecer alguém? Que era a pergunta dele. Verdade. Não pode, justamente ao contrário. Ela adocica, ela só não faz o indivíduo virar bobo, nem tolo, mas não faz dele um duro. Ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz. Então, contra essa palavra não há argumento e nem há acréscimos a fazer. E o nosso tempo esgotou, passou bastante da hora, está ficando escuro. Alguém está dizendo alguma coisa rápida aí? Dá para você responder muita coisa aqui nesse intervalo. Primeira coisa, perguntaram muito sobre os seus livros, o que você vai publicar, alguns eu nem decorei os nomes aqui. Só você dizer o que você está trabalhando e quais você pretende publicar, responde já bastante pessoas. Bom, o livro do Apocalipse está parado. Eu tomei uma decisão que não dá para explicar agora aqui qual é, quem sabe amanhã se me perguntarem outra vez. Nós estamos republicando todos os livros antigos, aqui mesmo com o Edivaldo, Prologos e a editora que se associou a nós com o pastor Reinaldo Gessé, que já trabalhou na Vinde no passado. Eles estão republicando todos os antigos.
A Aba Press está publicando o Apocalipse das Igrejas, que é um estudo falado sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que foi copidescado, transcrito e vai ser publicado. E acabou de lançar o Um Só Caminho, que é aquele livreto O Caminho da Graça para Todos, um pouco expandido. E tem alguns outros programas de lançamento de algumas outras coisas que vão acontecer. Continuação de algum? Não. Por enquanto não. Eu tinha escrito a terceira parte do Nefilim e do Tábua Geva, a sequência, que era Em Busca de Issa. Escrevi quase 400 páginas, teve um pau no meu hard disk, queimou tudo no ano 2000. E eu nunca mais tive pique de reescrever. Na realidade, eu estou tão atarefado com coisas que me parecem cruciais, que para eu escrever hoje em dia a sequência do Nefilim, que é uma ficção, eu teria que antes ter desovado algumas questões mais cruciais da vida e do mundo presente, para eu poder me sentir assim com uma liberdade de quem está de férias, para escrever um romance ficcional. Tem tanta coisa imediatamente, cruentamente real para se escrever, que eu não estou podendo me dar esse luxo no momento. Né? Por outro lado, eu não estou conseguindo escrever muito. Estou com uma dor aqui, que eu vou ter que ficar alguns dias sem escrever muito, porque tá doído. Minha mulher está querendo até botar uma tipóia aqui. Gelo e uma injeção aqui violenta. A Vânia, ela pediu que eu perguntasse se você queria o livro porque ela tem acesso. Eu acho que é o livro. Não, o livro eu que você tenho. citou. Qual deles? É o Aquele dos Eunucos? Eunucos eu tenho. Já tem, né? Eu li esse livro há muitos anos atrás. Okay. Eu estou recomendando a que se leia. Entendi. Né? E para finalizar... Agora, se ela quiser me dar em download, aí, em digitalizado, né? Para colocar no site tudo bem. E concluindo aqui um resumo o das livro está perguntas... esgotado mesmo no Brasil, né? Hein? A gente desesgota ele rapidinho. Um resumo das perguntas aqui, na verdade, é mais uma sugestão para um próximo programa. Uma aqui que foi bastante comentada é a questão da oração e a questão do Apocalipse. Comentaram a respeito do seu livro, que você deu essa pausa aí agora. Muita que foi questionada, a Neuza, por exemplo, ela está querendo que fale sobre o chip. Não deu para colocar aqui nesse programa. Bom, então vamos deixar para amanhã tema livre. Tema livre é bom porque tem muitos temas no tema livre, né? Todo mundo pergunta o que quer. Então olha só, gente, já passou muito da hora, está ficando escuro aí. O Tiago está aflito ali dentro, dizendo, pelo amor de Deus, meu sogro, pare com isso, porque já está ficando escuro. Então, ó, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos e até amanhã. E venha trazendo mais gente para o nosso Papo de Graça. Obrigado, gente.